Perguntas bíblicas. Renovo. Capítulo 9. Qual profeta que desobedeceu a ordem do Senhor, e foi engolido por um grande peixe? A. Naum. B. Ageu. C. Jonas. D. Abacuque. Tempo. Resposta certa é C. Jonas. Referência bíblica. Jonas capítulo 1, versículos 1 ao 3. E versículo 17. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Versículo 17. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Próxima pergunta. Qual o livro na Bíblia que fala do dilúvio? A. Gênesis. B. Êxodo. C. Levítico. D. Números. Tempo. Resposta certa é A. Gênesis. Referência bíblica. Gênesis capítulo 6, versículo 17 ao 22. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida, tudo o que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Próxima pergunta. Noé tinha quantos anos quando as águas do dilúvio cobriram a terra? A. 300 anos. B. 400 anos. C. 500 anos. D. 600 anos. Tempo. Resposta certa é D. 600 anos. Referência bíblica. Gênesis capítulo 7, versículos 5 e 6. E Noé fez tudo conforme o que o Senhor Deus havia mandado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra. Próxima pergunta. Quais os nomes dos filhos de Noé? A. Cã, Jafé, 7. B. Sem, Cã, Jafé. C. Canaã, 7, Sem. D. 7, Sem, Cã. Tempo. Resposta certa é B. Sem, Cã, Jafé. Referência bíblica. Gênesis capítulo 6, versículos 9, 10. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus.
Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Próxima pergunta. Quem deu o nome a Eva? A. Deus. B. Adão. C. Os anjos. D. A serpente. Tempo. Resposta certa é B. Adão. Referência bíblica. Gênesis capítulo 3, versículos 20 e 21. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Próxima pergunta. Qual o homem que matou mais com sua morte, do que em toda a sua vida? A. Davi. B. Elias. C. Saulo. D. Sansão. Tempo. Resposta certa é D. Sansão. Referência bíblica. Juízes capítulo 16, versículo 29 e 30. Então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse, que eu morra com os filisteus. Então, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Próxima pergunta. Em qual cidade Jesus morou com seus pais? A. Nazaré. B. Jerusalém. C. Belém. D. Cafarnaum. Tempo. Resposta certa é A. Nazaré. Referência bíblica. Mateus capítulo 2, versículos 22 e 23. Mas, quando ficou sabendo que Arquelau, filho do rei Herodes, estava governando a Judéia no lugar do seu pai, teve medo de ir morar lá. Depois de receber num sonho mais instruções, José foi para a região da Galileia. E ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito: o Messias será chamado de Nazareno. Próxima pergunta. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Qual profeta disse essa verdade? A. Jeremias. B. Moisés. C. João Batista. D. Daniel. Tempo. Resposta certa é C. João Batista. Referência bíblica. João capítulo 3, versículos 29 ao 31. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos, aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Perguntas bíblicas é um quiz, de forma divertida de aprender a palavra de Deus. Você foi bem nas perguntas bíblicas. Quantos pontos você fez? Deixa seu comentário com seus acertos e erros.
Em breve novo vídeo Perguntas Bíblicas. Inscreva no canal Renovo. Deixa seu like. Ativa o sininho para receber novos vídeos. Até o próximo vídeo. Perguntas Bíblicas. Renovo.